Olá, meus queridos e queridas, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Max Douglas e aqui estamos. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Portanto, neste momento, prepare o seu coração, concentre-se, não deixe que nada distraia você e vamos meditar na palavra de Deus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em um livro muito conhecido e utilizado do Antigo Testamento. Eu estou me referindo ao livro de Juízes. Juízes, capítulo 6, isto mesmo, a história de Gideão. Nós vamos ler alguns versículos e, através destes, refletir na palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo de número 12. O texto sagrado diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Glória a Deus. Eu quero dar um tema para esta reflexão bíblica. E o tema da nossa mensagem é: Deus mudará o seu papel na história. Não esqueça este tema. Deus mudará o seu papel na história. Quando eu falo de Deus mudar o seu papel na história, preciso antes refletir nesses 2 últimos anos enquanto nós enfrentamos o que é chamado por todos de uma terrível pandemia. E de fato é. Desde a manifestação do novo coronavírus, temos visto muitas mortes, milhares, milhões. Só no nosso país são 350 mil ou pouco mais disso, porque os números aumentam a cada dia e é lamentável. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude a passar por este tempo. No entanto, cabe aqui uma pergunta durante este pouco mais de um ano em que estamos enfrentando esta pandemia. Qual foi o seu papel durante tudo isso? Como você se posicionou? Qual foi a sua parte na história? O que você fez? Qual foi a sua contribuição? Em síntese, que papel foi desempenhado por você enquanto enfrentava esta pandemia? Talvez alguns tiveram o papel de se esconder. Outros desempenharam o papel do medo. Ficaram apavorados, amedrontados e então ficaram ocultados da história. Outros ainda foram aproveitadores e, quem sabe, utilizando-se desse tempo, aproveitaram-se de muitas pessoas para o benefício de suas próprias vidas. Mas eu estou falando a servos de Deus. Estou falando a pessoas que temem ao Senhor e que sabem que em tempos de crises, em tempos de dificuldade, precisamos fazer a nossa parte. Colaborar fazendo o nosso papel de cristãos. Aqui está um homem que em um tempo de crise, em um tempo de caos, de fome, de pobreza, de opressão, está buscando empreender todos os esforços possíveis para desempenhar o seu papel. A Bíblia diz em Juízes, capítulo 6, versículo 11, que Gideão inicia sua história malhando trigo no lagar. Não preciso lhe dizer com detalhes que lagar é o lugar onde se pisava as uvas, mas Gideão certamente está escondido, pegando o único ou quem sabe o último trigo que tinha para o pôr a salvo dos midianitas, pois naquela época tudo que o povo de Deus semeava, plantava ou procurava cultivar, os midianitas, como opressores, roubavam, furtavam, e assim Israel só empobrecia dia após dia.
Mas é nesse contexto em que um homem está tentando garantir o sustento, o alimento, pôr a salvo algum mantimento para cuidar de sua família e de pessoas necessitadas, é que Deus desce na terra e se revela a este homem de uma maneira extraordinária. E nestas revelações que nós temos aqui na palavra de Deus, aquilo que Deus fala a Gideão serve de lições extraordinárias para todos nós. Se não vejamos, ouça a voz de Deus enquanto medita conosco na sua palavra. Primeiro, Deus chega a Gideão nos versículos 11 e 12, através de um anjo, que faz a seguinte declaração: o Senhor é contigo, varão valoroso. A declaração daquele anjo evidencia pelo menos duas coisas na vida de Gideão. A primeira coisa que fica evidente na declaração do anjo para a vida de Gideão é que aquilo que Gideão estava fazendo revelava claramente que Deus estava em sua vida. Observe, o anjo diz: o Senhor é contigo. Fazer o que você está fazendo só pode ser coisa de Deus. Uma segunda coisa que fica clara e evidente na declaração daquele anjo é que aquilo que Gideão estava fazendo era tão importante, mas tão importante que precisava continuar. Vai nessa tua força, disse o anjo a Gideão. Continue fazendo o que você está fazendo. Permaneça, porque o Senhor é contigo. Permita-lhe perguntar, neste momento da história da nação brasileira e do mundo, o que você faz e vive pode revelar a presença de Deus em sua vida? Será que alguém pode olhar para mim e para você e dizer: Deus é na vida dele, Deus é na vida dela? De fato, isso é coisa de Deus. Ou a sua prática, a minha prática, as nossas práticas provam o contrário. Provam que, mesmo carregando o nome de cristãos, nos parece que estamos mais distantes do que próximos de Deus. Eu espero sinceramente que cada atitude, que cada prática nossa, mesmo com as nossas falhas, com as nossas fragilidades, possam mostrar para as pessoas que Deus é na nossa vida. Não há algo de maior relevância e importância neste momento senão saber que Deus é conosco, que somos homens, que há mulheres de Deus sobre a face da terra que estão contribuindo de tal forma que, ao olharmos para eles e para elas, possamos declarar de viva voz: o Senhor é na vida dele, o Senhor é na vida dela, o Senhor é na tua vida? Eu espero que sim. Eu espero que as suas práticas e atitudes provem aos vizinhos, amigos e familiares que a presença de Deus é na sua vida. Mas há uma outra pergunta a ser feita a partir das declarações do anjo. O que Gideão estava fazendo era tão importante que precisava continuar. Daí nasce a pergunta: as nossas atitudes e práticas, o que eu e você estamos fazendo como parte do nosso papel na história, pode continuar sendo feito? Pode continuar sendo evidente? Pode continuar sendo realizado? Ou seja, ao contrário, o que estamos fazendo é tão danoso, é tão inviável e às vezes para alguns tão ilícito que urgentemente deve ser interrompido. E aí? Seu papel na história pode ter continuidade ou Deus tem que dar um basta? Ou Deus tem que interromper este envolvimento com a pornografia? Ou Deus tem que interromper você utilizando drogas mesmo carregando o nome de crentes? Ou Deus tem que acabar com essa prática de adultério? Ou Deus tem que interromper este vestígio de corrupção que parece estar tentando lhe aprisionar? Eu não quero aqui lhe julgar, mas apenas como homem de Deus lhe dar uma palavra, que o que você pratica, que o que eu pratico, o que nós praticamos, possa continuar sendo feito para a glória de Deus. Ou se não, pode ter certeza que o Deus de justiça, que o Deus que tudo vê, descerá na terra e vai interromper práticas que, ao invés de estarem trazendo lucro para fazer com que desempenhemos um papel evangelístico, traga prejuízos
ao reino de Deus. Mas como sei que estamos numa noite de milagres, e o maior milagre a ser feito é na nossa alma, no nosso espírito, no nosso caráter, eu creio que Deus está te usando para desempenhar um papel tão relevante que Ele está dizendo para você: vai nessa tua força. Família que me ouve, vai nessa tua força. Servo e serva de Deus, vai nessa tua força e continua fazendo o que é certo, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Você pode dizer glória a Deus aí na sua casa? Quando a gente parte para os versículos de número 13, a Bíblia diz que o anjo, ao olhar para Gideão, consegue ver Deus na vida dele, mas o próprio Gideão não conseguia enxergar isso. Ele não conseguia sentir que o Senhor estava com ele, porque Gideão questiona: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Veja bem, a crise e as circunstâncias desfavoráveis à volta de Gideão estavam impossibilitando-o de perceber e sentir que o Senhor estava com ele. O Senhor estava lá. Quantas vezes nós não estamos assim? Ao ver esse cenário de caos, esse cenário pandêmico que trouxe escassez, pobreza, miséria, que manifestou o estado corrupto de diversos homens, às vezes nos leva a perguntar, a questionar: onde está o Senhor? Cadê o Senhor que ainda não trouxe a resposta? Por que o Senhor não curou? Por que o Senhor não livrou da morte? Por que o Senhor não ajudou? Por que o Senhor não proveu? E a gente fica incapaz muitas vezes de enxergar ao Senhor. Porque uma das coisas que as lutas deste tempo presente querem gerar em mim e em você é a dificuldade de perceber que a presença de Deus está próxima. E eu quero declarar que enquanto você está ouvindo esta mensagem, aonde este vídeo chegar, enquanto eu estou falando, o Espírito Santo te dará sensibilidade para perceber que perto está o Senhor. Talvez não haja um sentimento, não haja um toque no seu espírito, mas você pode perceber pelas coisas que estão acontecendo. E talvez você diga: mas pastor, tudo que está acontecendo é muito ruim. Então perceba o seguinte: se está ruim, poderia estar pior. E se não piorou, é porque prova que Deus está aí, que Deus está presente. Ele poderia não estar presente, então tudo se agravaria muito mais. Mas por conta da presença dele, por conta dele estar ali, te monitorando, te acompanhando e deixando que a sua prova só vá até onde ele quer, isso prova que a boa mão do Senhor tem te guardado, que a boa mão do Senhor tem te consolado, que a boa mão do Senhor tem trago provisão para a tua vida. E como esta é uma terça de milagres, receba aí o sentimento e a percepção da presença de Deus na sua vida, porque de fato, ainda que não percebamos, o Senhor é conosco, porque foi Ele quem prometeu através de seu Filho: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus é na sua vida. Talvez você não esteja percebendo, mas quem está à sua volta, vendo você suportando, vendo você perseverando, vendo você firme, ainda orando, pouco mais orando, ainda lendo, buscando, ainda querendo fazer alguma coisa, alguém está dizendo: Deus é com ele, por isso ele suportou. Deus é com ela, por isso ela está de pé. Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Ainda que você não perceba, quero declarar: o Senhor é contigo. Amém? Versículos 14 a 16, onde Gideão, após ouvir a declaração do anjo de que Deus era com ele, vai então fazer um questionamento que já foi dito aqui, que eu repito. Gideão questiona: o Senhor é conosco? O Senhor está na minha vida? O Senhor está presente nesse caos e nessa crise? Então, se o Senhor está presente, por que é que tudo isso está acontecendo? Parafraseando as palavras de Gideão. Porque todas essas coisas sucederam. Quantas vezes a gente se pergunta, né? Mas Senhor, como é que o Senhor está aqui, é conosco, está acontecendo tudo isso?
Porque todas essas coisas estão ocorrendo, Senhor. O que é feito de todas as tuas promessas que os nossos pais contaram, disse Gideão, e as maravilhas e proezas que fizeste lá no Egito, quando resgatou o teu povo com mão poderosa. Senhor, sempre contaram para nós que tu és o Todo-Poderoso, que tu fazes maravilhas, que tu fazes coisas grandes. O que aconteceu? Por que essas coisas estão acontecendo? Preste atenção. Podemos até questionar, esta é a lição que vai ficar agora. Deus não lhe deve satisfações e nem explicações. No entanto, ele vai estar pronto e terá todo o prazer a lhe dar orientações. Deixa eu repetir isso aqui. Alguém que questione Deus, não pense que Deus vai estar lá para dar satisfação daquilo que ele faz, ou mesmo explicar por que está fazendo. Ele não deve isso a ninguém, porque ele é Deus, ele é soberano, ele é Senhor. Mas é um Deus tão bom, tão grande, tão amoroso, que ele está pronto a nos dar orientações de como nos portar, do que fazer durante uma crise, durante circunstâncias difíceis, durante os momentos em que nós estivermos passando por terríveis dificuldades. E este é um ótimo momento para que nós recebamos as orientações da parte de Deus. Vamos observar que orientações Deus deu a Gideão e saber se elas servem para nós neste tempo de pandemia, nesses dias difíceis. Primeiro, Deus disse a Gideão: continue com a mesma força enquanto você passa pelo processo. Foi isso que ele disse quando falou: vai nessa tua força. Um processo estava sendo enfrentado. Agora, Gideão precisava entender que a força que ele ainda tinha para caminhar devia ser continuamente exercida para passar pelo processo. A segunda coisa que Deus vai dizer para Gideão é: você está passando por tudo isso porque estou lhe preparando para a realização de uma grande obra. E no finalzinho nós vamos ver isso com detalhe. Isso mesmo, Gideão estava sendo preparado para uma obra triunfante, para uma grande vitória que marcaria as páginas da história. Mas para que essa vitória viesse e para que ele fosse evidenciado como um grande líder, precisava passar por tudo aquilo, inclusive pelo processo de provação. Está sendo provado? Estamos sendo provados? Entendamos que tudo isso coopera para o bem daquele que ama a Deus e que por ele é escolhido para uma grande obra, e esse alguém é você, eu creio assim. Terceiro, Deus disse: olha, Gideão, eu sou responsável pela sua vida, seu projeto de vida é meu, vai nessa tua força, porque tu livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Eu estou no projeto, eu estou nessa trajetória. Tua história quem escreveu foi eu. Que pensemos a semelhança do salmista, quando cantando disse ao Senhor: ah, Senhor, os meus dias foram escritos no teu livro quando nenhum deles ainda existia. A tua história está sendo escrita pelo próprio Deus. Embora ela tenha intempéries, mas é Deus que está escrevendo a história. E para caminhar para o final, nos versículos 15 a 24, há algo interessante. Gideão quer saber de fato se Deus estaria com ele em todo aquele processo, em todo aquele projeto. E sabe o que Gideão vai dizer para Deus? Senhor, eu quero que tu esperes aqui, até que eu vá e pegue o meu presente e ponha diante de ti. E Deus diz assim: vai, Gideão, porque eu esperarei até que voltes. Quando Gideão vai buscar um presente, ou seja, apresentar um sacrifício a Deus, enquanto Deus está falando com ele, o que Gideão vai se lembrar? Ele vai se lembrar que só existe uma forma de nós alcançarmos a graça, alcançarmos a mercê de Deus e alcançarmos a vitória. É nos inclinando às nossas práticas devocionais. Gideão vai lembrar do seu relacionamento com Deus, do seu culto prestado ao Senhor. Gideão vai saber se os seus sacrifícios ainda são aceitos e agradáveis a Deus. E quando ele solicita que Deus o espere com seu presente,
A frase que o Todo-Poderoso diz é linda, cativante, atraente e renovadora. O Senhor diz: vai, Gideão, porque eu te esperarei até que voltes. Permita-me fazer uma aplicação interessante usando esta expressão. Muita gente saiu do lugar da devoção. Este é um tempo que nos está dificultando ter uma vida de constante oração e devoção diante de Deus. Só Deus para nos ajudar a continuar orando e buscando. No entanto, escute a voz do Pai te dizendo: se queres voltar à minha presença, se queres voltar a orar, a se inclinar a mim, eu estou te esperando, porque sempre te esperarei até que voltes. Eu creio que nesta terça de milagres, vidas estarão retornando para a presença do Senhor. Eu creio que vidas estão voltando agora para que o nome do Senhor seja engrandecido e seja glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. E Gideão, quando vai buscar o seu sacrifício, ele recebe a seguinte resposta. Gideão, permita-me parafrasear: quem se relaciona comigo não sofre prejuízos, não morre. Uma vida na minha presença é a única forma de viver e viver em paz e eternamente. Glória a Deus. Deus vai esperar Gideão apresentar o seu sacrifício, ele aceita, ele recebe aquele momento de adoração. E Gideão, quando vê a glória se manifestando, acredita que vai morrer, mas Deus diz: não, você não vai morrer não. Eu vou te levantar e o seu papel na história vai mudar. Como assim, pastor Max? Porque Gideão inicia a sua história aqui no capítulo 6, sendo apenas um homem que está malhando trigo no lagar. Mas olha o que Deus promete para ele no que diz respeito a mudar o seu papel na história. Olha o que diz o texto no versículo de número 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Versículo 14. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, porque tu livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Permita-me caminhar para o final dizendo a você: Gideão começa a história desempenhando seu papel como um simples homem, desejoso a cooperar, ainda que de forma mínima, malhando trigo no lagar. Mas Deus ama tanto a sua atitude, ama tanto o seu posicionamento, que diz a ele: agora o seu papel na história vai mudar. Agora você vai livrar a Israel e vai derrotar os midianitas como se fosse um só homem, ou seja, não vai precisar de muito e nem de um exército, como nós todos sabemos da história. Vão bastar apenas 300 homens e obediência à minha orientação, e a vitória será certa. Para o Senhor, nenhum impedimento há de livrar com poucos ou com muitos. E eu creio que muita gente que está ouvindo esta palavra, que muita gente que está ouvindo esta mensagem, terá o seu papel mudado na história. A forma como você tem se comportado durante essa pandemia, nos últimos 2 anos, tem agradado ao Senhor, e hoje o Senhor desce para mudar o teu papel na história, e Ele está te levantando com poder. E para você que está enfermo e doente, preocupado, apavorado, angustiado, toda angústia desaparece, todo pavor é aniquilado, a enfermidade é curada, e Deus transforma a sua vida em alguém que desempenhará um grande papel na história, alcançando vidas, restaurando famílias e casamentos, fazendo com que a obra de Deus seja evidenciada de uma forma grande e gloriosa, para a glória do Deus grande, vivo e verdadeiro, o Deus de Gideão. Você crê nisso? Então receba esta palavra. Permita-me fazer uma oração por você. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qualquer que estiver assistindo a live ao vivo, ou mesmo posteriormente publicada, receba agora, Pai, de Ti, um novo papel na história. Sejam curados, restaurados e alcançados pela Tua bênção, e o Teu nome seja glorificado. Nós abençoamos o Teu povo, nós abençoamos os Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. E você diz: amém.
Que Deus nos abençoe e nos guarde. Eu sou o pastor Max Douglas e deixo essa rápida palavra com você da parte de Deus. O Senhor mudará o teu papel na história. Creia nisso. Deus te abençoe.